a live, ela é muito, muito, muito especial. É um tema que eu amo muito também estudar, porque a gente vai falar sobre o cérebro, neuroplasticidade e doenças neurodegenerativas. E esse grupo, os agrupamentos que fizemos para esses genes, eles são muito especiais, porque eles vão servir tanto para as questões das pessoas que têm risco para depressão, ansiedade, né, transtornos de humor, e os riscos para as doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson e várias outras condições que levam a essa morte maior de neurônios e demências, né, de uma forma geral. Então, essa é uma live muito útil para a gente, porque assim, a parte do cuidado do nosso corpo começa pelo cuidado da nossa mente, do nosso cérebro, de como ele funciona. E quando o cérebro, às vezes você está com o corpo ótimo, mas se seu cérebro não está bem, se sua mente não está boa, nada vai bem. Então, por isso que essa live ela é super especial. E também para entender, e de novo, nós não vamos falar especificamente o gene apesar de que a gente vai mencionar aqui alguns importantes, principalmente do Alzheimer, mas a gente vai falar o gene do Parkinson, o gene do Alzheimer, o gene disso, o gene daquilo. É sempre o conjunto, e por isso que a gente sempre pensa nos grupos de genes e grupos de características. A palavra de ordem hoje na nossa live é neuroplasticidade. Então a gente vai mostrar estratégias e características para a gente sempre maximizar a neuroplasticidade. Muito dos resultados que a gente busca, quando a gente está buscando emagrecimento, ganho de massa, melhora da performance, diminuição de dores de uma doença autoimune, correção de uma síndrome metabólica, o começo, eu falo que é um eixo muito importante, que é o eixo intestino-cérebro. A gente começa no intestino e automaticamente a gente já faz associação com o cérebro. Então a gente trabalha modulação intestinal e neuroplasticidade juntos. E quando a gente pega um teste genético, a gente pega um papel, escreve assim: neuroplasticidade, intestino, inflamação, sobrepeso, ganho de massa muscular, tendências a supercatabolismo, e a gente vai dividindo assim. E a neuroplasticidade é o primeiro item que eu procuro em um teste genético para entender o quanto eu tenho que trabalhar aquilo naquele indivíduo. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão cansadas de fazer dieta. Todo mundo sabe fazer dieta. Todo mundo sabe que é para comer pouco carboidrato. Todo mundo sabe que não é para beber bebida alcoólica, que tem que dormir bem, que tem que fazer atividade física. Isso não é novidade para ninguém. Só que muita gente não consegue colocar em prática. Não é porque é preguiçoso. É porque muitas vezes essa neuroplasticidade é prejudicada. E a pessoa fica mais ansiosa, mais compulsiva, com sintomas depressivos, com oscilações de rendimento durante o dia. E é disso que a gente vai tratar hoje na nossa live, tá bom? Exatamente. Então, vamos lá. Vamos começar pelo grupo 1, Rita? Vamos começar pelo grupo 1. O grupo 1 é bem isso que o Luciano está falando, que é regulação que faz parte também dessa regulação do eixo intestino-cérebro, mas a gente chamou esse grupo 1 de metabolismo e ritmo circadiano. Isso. Então, ó, 1, metabolismo e ritmo circadiano. E ritmo circadiano. De novo, voltado para a função neurológica, neuroplasticidade. Que a gente poderia jogar isso para várias outras coisas. Então, nosso foco central para vocês. Por que a gente está falando de alvos, de foco? Para poder associar com a sintomatologia. Senão fica uma bagunça e a gente não consegue entender o que o paciente tem. Exatamente. A gente fragmenta para juntar. Exatamente. E essas questões do metabolismo em si, para o cérebro é muito importante a forma como a gente vai utilizar a gordura e o carboidrato como fonte de energia. Sim. A gente fala assim, na literatura as pessoas falam muito, mas a fonte, o cérebro utiliza ali muita glicose como fonte de energia. Só que se ele não sabe utilizar isso como fonte de energia, e se ele tiver um processo de resistência à insulina, que inclusive é para o cérebro, ele não vai saber utilizar essa glicose como fonte de energia. É tanto que o Alzheimer, ele é considerado também o diabetes tipo 3, porque o corpo, o cérebro, ele também não sabe, existe uma resistência também para o cérebro utilizar a glicose como fonte de energia. E aí vem uma pergunta. Se o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3, um diabetes tipo 2 pode aumentar a predisposição ao Alzheimer?
Rita Castro. Exatamente. E foi por isso que nós colocamos aqui também nesse grupo de genes. Então, prestem bem atenção. Quem tá... Ó, caneta. Vocês que assistiram nossa live ontem e viram os genes relacionados à resistência à insulina. Então, são os mesmos genes. TCF7L2, PPR gama CC, o da interleucina 6 ele vai entrar, mas ele vai entrar em outro grupo, tá? Mas todos esses que interferem, o IRS1, que é o receptor da insulina, ele é muito importante. Então, todos esses genes relacionados ao metabolismo de carboidrato e resistência à insulina, eles entram aqui nesse grupo de risco também. E aí Estão vendo, que é o que a gente falou. Os genes, eles apareceram ontem na live quando a gente estava com outro foco. Então, muitas vezes, a gente, quando foca na neuroplasticidade, a gente repete muitos genes. O TCF7L2 é um deles. TCF7L2 e L6, a gente sempre vai usar para isso também. Então, sempre dividam, quando for avaliar um teste, dividam em blocos, porque os polimorfismos vão se repetir. E não começar com polimorfismo. Vou colocar os polimorfismos, depois eu encaixo. Não. Primeiro coloca os alvos. Exato. Encaixa os polimorfismos. E aí, o que vocês vão... Exato. E aí, o raciocínio que eu quero que vocês entendam é: a pessoa tem alteração no metabolismo da glicose. E o outro gene, que é super importante para essas questões neuronais, e ele é o maior relacionado com o Alzheimer, que é o ApoE. A ApoE, ela pode ter ApoE2, tem 3 tipos de variantes: ApoE2, ApoE3 e ApoE4. O que acontece, a gente explica bem também detalhadamente isso lá no nosso curso de Epigênesis. Não é que a gente está querendo só fazer propaganda, mas é porque lá está bem detalhado de como acontece essas variantes, qual é a posição do gene que faz a mudança. Mas o que acontece é que, assim, existe uma graduação desse risco para o Alzheimer relacionado ao ApoE. Não significa que você tendo uma variante da ApoE4, basicamente, assim, o que os estudos falam é que 90% das pessoas que têm Alzheimer, elas apresentam a variante na ApoE4, elas possuem uma variante da ApoE4, principalmente nesse Alzheimer precoce. Não significa que você tendo o gene, você vai desenvolver Alzheimer, tá? Então, isso quando a gente pega o teste genético e vê lá uma variante da ApoE4 no paciente, a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar isso, para que ele não ache que nós... principalmente se já teve Alzheimer de câncer... Na família. Na família, caso de Alzheimer na família, que é a primeira coisa que eu pergunto. Eu vejo lá ApoE4, aí eu pergunto delicadamente se tem casos de Alzheimer. Na verdade, a gente antes mesmo de fazer a interpretação, a gente já tem uma anamnese ali perguntando os antecedentes familiares, então você já meio que já vai saber. Só que às vezes a pessoa esquece. Minha tia teve, minha avó teve, às vezes a pessoa esquece. Então, às vezes tem que dar uma reforçada perguntando se tem caso realmente de Alzheimer na família, quando vem com essa variante. A variante ApoE3, as pessoas elas têm um risco menor, mas assim, existem relatos de aumentar o risco em até 30% a 50% o risco para Alzheimer na variante E3. Então, ela também não é tão boazinha assim quando a gente vê um genótipo E3. Quando eu vejo ali um genótipo E2, aí eu falo, nossa, essa pessoa tem um cérebro super protegido, então tá ótimo. Quando eu vejo na variante lá do gene E3, E4 principalmente, o E4 é sim o de maior impacto e peso de risco, e aí é nesse caso que a gente tem que já pensar nas estratégias. E aí o que acontece? O que significa ApoE? A ApoE é uma apolipoproteína, falamos disso ontem. Inclusive, além de aumentar o risco para Alzheimer, também está relacionado com o risco cardiovascular. Por quê? Porque ela está relacionada com o transporte de gordura também. E aí, o que vai acontecer com essas pessoas? Ela não sabe utilizar nem carboidrato como fonte de energia e nem sabe transportar a gordura. E aí, o que acontece? Essa gordura vai se acumulando e aí isso gera um estresse oxidativo. Aquela gordura que está ali, ela começa a ser oxidada e isso aumenta o risco para o Alzheimer. Então, o que acontece? E aí vocês vão chegar no raciocínio que a gente quer chegar, né, Luciano? Qual é a melhor estratégia para essas questões neurodegenerativas que a gente vem estudando e que, assim, que é realmente a mais eficiente?
Vocês já imaginam, né? Você já imagina. É a dieta cetogênica. Porque na De dieta novo, cetogênica... para quem não estava ontem, anteontem, a dieta cetogênica que a gente fala, uma cetogênica limpa, é uma dieta muito mais parecida com a dieta do Mediterrâneo do que com aquela dieta cetogênica cheia de gordura, cheia de embutidos que a gente vê, a americana principalmente. Não é nada disso. Exato. Por que isso vai ser interessante? Porque na cetogênica você está utilizando, você está ensinando o seu corpo a utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia, que é uma fonte que o cérebro ama, que ele sabe utilizar muito eficientemente bem, só que precisa de uma adaptação, não é assim tão fácil, porque muitas vezes a pessoa passou a vida inteira ensinando outros substratos, como a própria glicose, o próprio açúcar. E aí, por isso que a gente fala em ela ser limpa, né? E ela ser anti-inflamatória, porque o tipo de gordura que você vai colocar também influencia muito. Porque, como a gente falou ontem, se você colocar gorduras de cadeias muito longas, né? Principalmente encher a sua dieta de muito queijo, de muita carne vermelha, isso não é uma cetogênica boa. Muito bacon, muito creme de leite, não é isso, tá? A ideia de fazer a cetogênica é estimular a produção de corpos cetônicos, e os corpos cetônicos têm uma ação na neuroplasticidade assim absurda. Assim, a maioria dos estudos para as doenças neurodegenerativas ela é que tem sendo assim ganhado bastante destaque pela sua eficiência. Isso. E para várias situações, assim, porque primeiro a cetogênica foi para as questões de epilepsia, né? Mas hoje eu fui para um congresso no início do ano lá na Califórnia, em que eles apresentaram casos de bastante interessantes para autismo. Eu até vi alguma pergunta relacionada a isso também. Então, para autismo, para Parkinson, para... Então, nós paramos, já estava discutindo a dieta cetogênica. Para essa produção de corpos cetônicos, vai ser super interessante. Deixa eu chamar uma atenção. Quando a gente fala de neuroplasticidade, a gente tem um foco central em fazer o indivíduo entrar em cetoadaptação logo. Porque quando a gente começa a fazer cetogênica, a gente acaba sentindo muita fraqueza, muito cansaço, muita queda de rendimento. E para melhorar isso, a gente faz algumas estratégias para a pessoa entrar em cetose mais rápido. Uma delas é usar algumas gorduras específicas, como o C8, tá? Que é o ácido graxo de 8 carbono, e o oxibutirato, que é o BHB. Isso faz com que essa cetose seja um pouco mais rápida. Então, o grande objetivo de fazer uma cetogênica é fazer com que o indivíduo entre em cetose rápido. Isso vai aumentar, na verdade, vai auxiliar a modular esse conjunto de genes que a gente falou. Quando a gente começa a utilizar corpos cetônicos e os subprodutos dos corpos cetônicos no próprio intestino, já auxiliam na modulação de algumas proteínas, como, por exemplo, TCF7L2. Então, esse é o grande motivo, talvez, dos motivos de se fazer uma cetogênica um foco na neuroplasticidade. Isso, perfeito. E a gente utilizar essas estratégias para potencializar e já dar esse substrato de corpos cetônicos e otimizar essa produção com mais eficiência. Então, lá no Instagram, eu fiz um monte de post de cetogênica. Quem tiver dúvida, dá uma procurada lá. Tem coisa demais. A Rita e eu fizemos uma série semana passada que a gente falou um monte disso. E tem postagens que a gente dividiu. Dá uma olhada lá que vai ajudar. Tem muita coisa. Nas coisas nos nossos canais do YouTube também tem muita informação sobre cetogênica. Exatamente. A gente sempre está falando sobre isso. E para quem é estudante, para quem é profissional, de novo, repito, ressalto, as inscrições do Epigenes estão abertas. Estão abertas até esgotar. Então, pode ser que esgote amanhã, pode ser que esgote semana que vem. A gente coloca um número máximo de pessoas, porque a gente responde muito e-mail, auxilia mesmo as pessoas durante o curso. E é 100% online. Então, não tem desculpa para não fazer. Mas estou apertado, não tem dinheiro, divide quantas vezes puder. Não deixa de fazer isso não, tá? Conselho de amigo, depois que terminar o curso, vocês vão conversar comigo e vão agradecer por ter feito. Porque realmente muda a forma da gente enxergar a nutrição, a medicina integrativa, o trabalho integrativo em si. E é para estudante, para profissional, para todo mundo. Né, Rita Castro? Exatamente.
e entender a causa raiz das coisas, né? Entender, quando a gente começa a entender essas coisas, tudo fica muito mais fácil. Você olha ali para o paciente, você já começa a ter mais agilidade no seu raciocínio, você já tem a capacidade de prescrever na hora, de Agilidade analisar no as coisas. raciocínio. Agilidade no raciocínio é tudo, né? E você já pensar na estratégia que você vai fazer, e isso ajuda muito na sua prática, assim. E ajuda a gente não fazer tudo igual. Porque a gente é muito tendencioso. A gente tem as coisas que a gente mais gosta, a gente quer colocar isso para todo mundo. E de repente está errado, você está colocando uma coisa que não dá certo naquela rotina, que vai fazer que aquele paciente não tenha a menor tolerância, aquele conjunto de polimorfismos não serão modulados. E quando a gente faz uma boa avaliação genética, não só com o exame, mas clínica, a gente consegue fazer intervenções muito mais específicas. Então, se eu atendo 5 pacientes por dia, foram 5 coisas que eu fiz totalmente diferentes. Então, não fica aquela coisa repetitiva, maçante, que a gente vai fazendo na nossa própria rotina. Exatamente, exatamente. E então, grupo 1, ApoE foi o nosso primeiro gene. Aí temos, eu dividi assim, ApoE, aí um outro que o Luciano vai pirar, porque ele canta muito, que é o sistema endocannabinoide. Sistema endocannabinoide faz toda essa ligação também do eixo intestino-cérebro, está relacionado com neuroplasticidade, está relacionado com as questões comportamentais e com essas questões metabólicas, da forma como o nosso cérebro ele vai entender as demandas energéticas. E ele influencia também nas nossas respostas ansiosas. Então, por isso que ele controla e equilibra uma série de coisas. Está relacionado também até com o desequilíbrio, né, de fome e de saciedade, com os desejos por alguns tipos de comida, né? Toda essa questão hedônica também de se alimentar, que é e também com as questões de vício, de prazer. E ele influencia muito em toda essa cascata de metabolização dos nutrientes para o cérebro e com toda essa capacidade. Então, ele entra aqui. Existem alguns genes já descritos, que já tem alguns testes genéticos. Uma coisa, Luciano, que é bom a gente frisar também, porque toda hora a gente recebe esse tipo de pergunta: qual o teste genético? Então, gente, vai depender de uma série de coisas, porque nem todos os testes genéticos trazem os mesmos genes. Os testes genéticos, os testes de nutrigenética, a gente recebe muita pergunta: como prescreve? Tudo isso a gente ensina também no curso do Epigenes, né? Do início ao fim, assim, a trabalhar. É que é muita coisa para explicar na live, né? Às vezes porque daí às não é vezes só falar assim, a marca tal é boa. De repente, marca tal é boa, vai fazer detesta. Por exemplo, o 23andMe é o mais completo. E toda vez que eu falo pro meu colega, eu gosto do 23andMe, a pessoa vai avaliar, a pessoa me xinga, fala que teste horroroso. Ninguém gosta de trabalhar com ele, mas eu adoro. E todo mundo odeia. Então não é questão de marca ou isso, aquilo. É questão de o que você está buscando. Mas a gente fala bastante isso lá no curso. Falamos, porque assim, a impressão que dá, às vezes, quando pergunta aqui na rede social, ou pergunta assim em live, que a gente não quer responder, mas na verdade é que não existe uma resposta pronta para isso, porque vai depender do caso, vai depender do seu perfil de pacientes que você atende, vai depender, enfim, de uma série de coisas, e aí a gente habilita o profissional que faz o curso do Epigenes a entender isso, a saber qual é o melhor teste que ele vai pedir, a saber qual é o melhor custo-benefício, como ele vai interpretar de um 23andMe a um teste genético mais simples que tem no mercado aqui no Brasil. Tá? Nossa, tem testes muito simples, que os laudos são bem mastigadinhos. E tem uns que simplesmente não tem laudo. Então, depende. Eu gosto dos que não tem laudo, falar a verdade. Rita também. Eu também prefiro que traga só a informação do gene e o genótipo, para mim já tá ótimo. Porque a gente que vai dar o laudo. Tá? Então foi só um adendo aqui, porque vocês ficam perguntando muito: mas onde eu vejo esse gene? Depende do teste genético que você vai solicitar. Então, boa parte. O grupo 1, ApoE, que foi o nosso grande foco. Nossa, eu quero um pouco dessa água aí também depois, viu, Gabi? Tá. Ela veio aqui, trouxe água para mim. Água. Então, todo mundo lá pro fundo, um monte de coisinha. E daqui para mim deixaram água. Aí eu falei pra ela: tá, água que você passou também, viu? E nenhuma coisinha pra você. Água. Não tá bom isso não, hein? Não pode beber em trabalho, né? Verdade. Eu tô tomando um chazinho aqui, ó. Chá. Agora, né? Porque eu vou desligar essa live, aposto que vai tomar um vinho. Sexta-feira à noite. E aí, mas pode? Quem é a ApoE?
Apoio... Eu sou E3E3. E você que é E3E3, pode ficar bebendo bebida alcoólica? Não. 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 E Mas de se vez for em quando beber, pode. tem que proteger muito. Sim. Como protege, Rita? Explica para eles aí, que isso é Olha, importante. eu protejo de várias formas, assim, uso várias estratégias antioxidantes para proteger. Utilizo o Altilix para melhorar o meu sistema de detoxificação, que ele não é um dos melhores. Então, Coenzima Altilix Q10. coenzima Q10, sempre, todos os dias eu uso coenzima Q10. E faço, rotaciono também glutationa. Embora E você pode fazer glutationa, um rodízio de extratos de cogumelo para extrato de fazer cogumelo, neuroplasticidade e sempre. fazer proteção, principalmente quando você for beber. Então você pega todos que tiver, entendeu? O Tractail, o reishi, todos esses cogumelos você vai rodiziando. Bem bom. E aí usa antes e depois. Pode ser Isso. clorela também, espirulina antes e depois de beber. O ideal, que é o ascófilo nodosum, tudo isso. Pronto, eu já Ideal. dei uma dica. Hoje é sexta-feira, então a vai falar assim: ah, poxa, você não tem nada disso aqui na minha casa. Vou ter ideal no meu armário. Então vai lá e faz um chá de gengibre que já tá bom. Ou faz um chá de gengibre também, já ajuda bastante. Aí Sim, é um depois você chá de pode gengibre beber antes e com depois de beber. moderação sempre. Sim. Também não adianta tomar Senão a galera vai uma falar que a xícara de gente tá chá de gengibre e ensinando uma aqui como garrafa de beber. uísque, né, Rita? Não adianta tomar uma xícara de chá de gengibre e uma garrafa de uísque. Então, a gente Então, tá não vai falando aqui de adiantar. socializar, entendeu? É uma taça de vinho, é uma long neck, duas Isso, máximo. Bora isso. lá? Você tá Vamos lá, então. animada, hein, Fran? Eu tô achando que você tá com mais intenções hoje. Cheio de má intenção, cheio de má Você intenção. tá, eu Não, tô mas eu tenho achando que palestra eu às tô 8 vendo da essa manhã. cara. Mas eu vou dar palestra às 8 da manhã. Então tem que ficar E é tranquilo, tem que ficar só na hardcore. água, então. Fica que eu bebo, mas não vê o estômago que eu caio, entendeu? Você não tá entendendo a parada. Amanhã, 8 horas da manhã, eu tô lá, de terno. Muito bem. Bom, e o Vamos lá. outro que está nesse grupo um aqui são os genes do ritmo circadiano, que está tudo interligado. Metabolismo, ritmo circadiano. O gene do ritmo circadiano que eu coloquei aqui é o MTNR1-beta, que é um receptor de melatonina. E aí, por que ele é super interessante? Porque ele tem a ver com essa capacidade metabólica que o corpo tem. E quanto mais tarde você come, pior. Pior. Então, o O que é horário da tarde? alimentação. Metabolicamente, o que é tarde? Depois das 19. Então a gente fala assim, depois das 8. Não. Depois das 19 já é tarde para quem tem polimorfismos do ritmo circadiano. E aí vai tomar melatonina e não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Então tem que comer cedo mesmo. E nisso já é uma estratégia meio que de jejum intermitente, porque se você for escolher um horário para fazer o jejum intermitente, É um jejum. É um já jejum é de um jejum. 14 horas, praticamente. Exatamente. Já é a melhor forma. Então tem vários genes do ritmo circadiano ligados a essas questões metabólicas cerebrais, essa dificuldade com a metabolização e o risco para doenças neurodegenerativas. Exato. Perfeito. E aí as estratégias são essas: dieta cetogênica, comer cedo, o próprio jejum intermitente, coisas que melhores o Uma outra forma de se alimentar que também a gente pode associar com a cetogênica, que é o Time Restricted Feeding, ou seja, comer somente de 8 da manhã às 3 da tarde. Isso por um período de tempo. É uma estratégia, não é para ficar pro resto da vida assim. Mas aqui a gente está mostrando para vocês o que é possível. Exatamente. Principalmente dependendo de como está a situação, se tem os casos na família. Então, tudo isso a gente vai pontuando no que a gente vai levar em consideração para fazer estratégia para aquela pessoa naquele momento. Exato. Tá? Então, e de uma forma geral, mesmo que ela não esteja na cetogênica, mas aquilo que a gente falou ontem, sempre carga glicêmica baixa. Sempre. Nunca açúcar em excesso, nunca nada em excesso, na realidade. Então vamos para o grupo 2. O grupo 2 ele é bem legal. O grupo 2 é mais legal ainda. É mais legal ainda, né, friend? Porque mais. o grupo 2 é o grupo do estresse oxidativo, disfunção mitocondrial e inflamação.
vocês estão vendo que inflamação está em tudo, né? Então, a pessoa que é inflamada, o risco dela é praticamente todas as doenças crônicas, porque o processo inflamatório, ele influencia em todas as partes do nosso corpo, essa inflamação crônica. E aí, o que acontece para o cérebro? Se a gente tiver também um estresse oxidativo e uma disfunção mitocondrial, o que acontece na disfunção mitocondrial? Você tem poucas mitocôndrias, aí ferrou tudo, porque a mitocôndria, que é a nossa usina de energia, você não vai saber metabolizar nem gordura, nem carboidrato também como fonte de energia. E essas mitocôndrias não funcionantes, o que as pessoas aqui desse grupo elas sentem? Fadiga. Cansaço, falta de concentração, falta de foco, o desempenho mental delas também é ruim. E tem lá os marcadores todos aumentados de inflamação. E aqui os genes que eu separei, que dá pra gente entender também, que aí que é bem importante, é o gene da SOD, que é a superóxido dismutase. Essas pessoas que eu incluo nesse grupo apresentam cabelos brancos precoce. Sirtuína 1. Porque o que acontece? Deixa eu fazer um parênteses. Essas pessoas que têm esses polimorfismos do estresse oxidativo produzem muitas espécies reativas de oxigênio, mais do que o normal. E quando a gente tem uma produção muito aumentada de H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, esse peróxido de hidrogênio ele traz muitos prejuízos. Um deles é o acúmulo de peróxido de hidrogênio no folículo capilar. E peróxido de hidrogênio, ele vai clarear o cabelo, vai despigmentar. Então, a primeira coisa que acontece é cabelo branco precoce. Então, o cabelo branco precoce é um sinal clínico. Eu pergunto para o paciente, não, quando começou a aparecer cabelo branco? Nossa, tinha 20 e poucos anos. Para mim, já é um sinal clínico importantíssimo de provavelmente, a gente não pode ter certeza, que a gente não está vendo o exame, mas que provavelmente esse indivíduo tem um déficit na produção, ou na eficiência, ou na própria estrutura quaternária da SOD, da superóxido dismutase, que é uma proteína que é responsável por tirar esse excesso de peróxido de hidrogênio, por converter em gás carbônico e água, em oxigênio e água, desculpa, em oxigênio e água e fazer eliminação. E quem tem cabelo branco precoce já está mostrando que tem um possível estresse oxidativo exacerbado. Isso é muito complicado, porque isso lá no futuro pode aumentar a predisposição a doenças articulares. Então tem que ficar muito esperto. Ah, mas quem tem cabelo branco vai ter doença articular? Não, nada a ver. A gente está falando de coisas, de sinais que não são modulados. Exatamente, exatamente. E por isso que essas pessoas que têm essa tendência, elas precisam se proteger sempre, porque qualquer deslize é uma chance para esse estresse oxidativo aparecer, e aí é onde acontece, potencializa ainda mais essas questões, seja de cabelo branco, seja de outras questões que a SOD também participa, né? Então, é por isso que o Dimples ele é utilizado para celulite, né? As pessoas falam para celulite, mas a nossa ideia de usar o Dimples é para o cérebro, não é nem tanto para essas questões de celulite. As pessoas usam Dimples para cabelo branco, porque o Dimples ajuda a tirar o excesso de H2O2 do folículo, e para celulite, porque Dimples é maravilhoso para celulite mesmo. Escreve Dimples, D-I-M-P-L-L-E-S-S. Dimples. E o Dimples é um extrato de melão da cantaloupe, super concentrado na superóxido dismutase. Então, ele é um concentrado de sódio puro, estabilizado. E quando a gente toma isso, a gente está tomando uma enzima que muito provavelmente aquele indivíduo é deficiente. Eu tomo Dimples, acho que desde quando eu tenho 30 anos. Acho que faz uns 9 anos que eu tomo Dimples. Desde quando saiu o Dimples, eu comecei a usar. Mas o grande foco não era cabelo branco, não. Era e é neuroplasticidade, que eu estou simplesmente oferecendo um antioxidante mais forte. A gente faz uma pirâmide, que chama pirâmide antioxidante, e a SOD, a superóxido dismutase, ela está lá no topo da pirâmide. E logo abaixo dela está a glutationa, tá? E a catalase. Mas a soberana de todas aqui é a SOD. E se existe um prejuízo na SOD, esse estresse oxidativo ele vai causar um super estrago.
Exatamente. Então, fiquem atentos a isso Ô, aí. Rita, você tem ovário policístico? Eu tenho também. Você E eu sabe sou que isso super daqui que errada pode também, estar mas eu só sou relacionado, né? modulada. Porque esse ó, cabelo branco, não é que cabelo branco vai ter ovário policístico, mas esses polimorfismos da SOD, eles podem aumentar a predisposição ao ovário policístico. Sim, porque existe também toda uma base do ovário policístico com estresse oxidativo. Então, Exato. você imagine. Por isso que a gente tem que se proteger muito. E eu tomo todas as coisas do mundo para me proteger. Tem uma aula disso aí lá no. Tem uma aula só disso lá no Epigenes, viu, pessoal? No nosso curso, Sim, epigenes.com.br. tem. E aí é até um fator super importante, Fran, que O que você você toma para tocou. se proteger, que você ia falando aí? É, dependendo da condição clínica, então, por exemplo, para mulheres, a mulher, se ela tem ali um fator de risco para o Alzheimer, né, para o gene do Alzheimer, tem alteração na SOD, tem ovário policístico, que já aumenta o estresse oxidativo e inflamação, e se já tiver uma outra coisa envolvida, a própria resistência à insulina, aí ferrou, assim, então tem que se cuidar e se proteger sempre. Então, às vezes as pessoas veem a gente fazendo as coisas no nosso Instagram, a gente compartilhando as coisas que a gente toma, às vezes acha um exagero. Nossa, que exagero, tá exagerando. Bruno, pega meu. Mas não é exagero, é Do lado do proteção e a gente sente na pele, assim. Eu, no meu caso, assim, a gente que viaja muito, avião é um booster de estresse oxidativo e passar uma noite sem dormir por causa de voo, alteração de fuso horário, isso é terrível. Ou ficar, né, acordado até tarde porque está trabalhando, não tem jeito, nossa vida é uma loucura mesmo. Então, a gente precisa se proteger muito dessas situações. Então, por isso que nós não somos noiados, nós somos pessoas que têm cuidado e atenção com o nosso corpo e com a nossa saúde. Sim, é só um cuidado. É só cuidar. Ó, separei outros genes aqui para vocês irem anotando também. Então, a SOD, a sirtuína, que é maravilhosa, a gente gosta muito de falar da sirtuína também. A sirtuína, a gente sempre fala bastante sobre ela, inclusive no nosso livro. Sim. NRF2, PGC1-alfa. Então, a gente estava falando dos genes de estresse oxidativo, disfunção mitocondrial e inflamação. Você tá com uma pele muito de bebezinho, viu? O que tá rolando aí? Eu tô jovem. Eu tô minha SOD, minhas citruínas, elas estão muito cuidadas. Rita Castro. Tô de olho em você. O quê? Meu Deus. Você também, friend. Você rejuvenesceu, assim. Tem coisa na vida que ajuda, né? Tem coisas na vida que ajudam. Opa! Vamos lá, então. Vamos. Então, para proteger as nossas mitocôndrias de estresse oxidativo, podemos pensar em várias estratégias. E a gente pode começar as estratégias mais clássicas assim de proteção de mitocôndria, que é a coenzima Q10 e o PQQ. Mas tem uma outra que ajuda super a proteger as mitocôndrias, que as pessoas dão pouca atenção e acham que não tem nada a ver com mitocôndria, mas é a creatina. Perfeito. Falei semana passada no Instagram. A gente associa creatina com cúrcuma. Toda vez que for tomar creatina, põe cúrcuma junto. Cúrcuma. E isso você já está fazendo. Essa associação é perfeita, porque você vai estar associando com uma coisa que vai ter uma ação anti-inflamatória e algo que vai fornecer essa energia. Porque quando a gente pensa em energia, o cérebro ele também precisa de todas as outras, e principalmente as mitocôndrias, para esse funcionamento mitocondrial a todo vapor. E a creatina ajuda bastante nesse processo também, tá? Então, quando a gente vai fazer um coquetel mitocondrial, inclusive a gente dá até a receitinha lá no Epigenes, esse coquetel mitocondrial, inclui algumas vitaminas do complexo B, inclui a creatina, ter ribose também, em algumas situações, ela pode ser bastante interessante também. Gosto bastante de fazer a derribose em situações para dar uma aumentada aí nesse nível de energia celular. Meu irmão chegou. Meu irmão Qual chegou. deles? O André. Ah! Acabou de chegar. Olha a live, confusão. Então. Mas eu vou deixar meu irmão passar, não vou dar um abraço, né? Bom demais, bom demais. Então, vocês entenderam, gente? Então, da energia mitocondrial,
coenzima Q10, creatina pode ser interessante. A gente gosta muito de usar o ácido lipóico também para proteger as mitocôndrias. A berberina. Berberina vai Eu ajudar vou falar de bastante uma coisa que a gente também. usa para proteger as mitocôndrias, que é tão fácil, que é óleo de gergelim e azeite de oliva extra virgem e óleo de abacate. 3 vezes ao dia. Uma colher de óleo. Perfeito. Eu coloco uma colher de sobremesa de óleo de gergelim, uma outra hora o óleo de abacate, uma outra hora o azeite de oliva extra virgem. Porque todos eles têm uma quantidade muito grande de ativos que vão ajudar nessa proteção mitocondrial. Principalmente alguns compostos que são chamados de hidroxitirosol. Hidroxitirosol tem demais no azeite. Tem isso na farmácia magistral, que a gente pode fazer prescrição lá via magistral, mas a gente pode usar esses óleos que também são concentrados em hidroxitirosol. Só que Isso. tem que ser todos extra virgem, porque o hidroxitirosol é muito facilmente perdido, não pode ser virgem. Isso. Bom? Perfeito, friend. Perfeito. Vamos para o grupo 3, que hoje é live antes que a live ela Grupo 3, antes que caia de novo. O grupo 3 eu amo o grupo 3, que é uma das coisas que eu adoro também mexer. Mexo muito no meu cérebro também, várias coisas. E o grupo 3 são os genes dos neurotransmissores e da neuroplasticidade em si. Tudo que você vai ensinar coisas para o seu cérebro. E aqui você vai mexer com os neurotransmissores. Então, assim, até para você que é leigo, se você é leigo, e você que é profissional, a gente não tem nem discussão se você não souber o que faz uma serotonina, o que faz uma dopamina, o que faz uma acetilcolina, o que faz um GABA, o que faz um glutamato. Isso é obrigação básica do profissional. Mas para quem é leigo, isso é muito importante você saber. Porque se você entende isso, você vai entender as suas questões comportamentais. Então, isso é fundamental para ajudar a gente também. Porque na hora que você fala assim, eu sou uma pessoa que acordo desanimada, assim, eu sou uma pessoa que demora a acordar. Eu acordo, mas até eu despertar para a vida, eu demoro bastante. Então, isso, a gente já vai entendendo qual é o padrão de neurotransmissor que você tem. Eu sou uma pessoa que sou muito preocupada. Eu não sou tão ansiosa, mas a minha cabeça é preocupada. Eu fico muitos pensamentos. Eu já consigo entender o que está acontecendo ali a nível de neurotransmissor também. A pessoa fala, mas a minha memória tá péssima. Aí a gente já associa com qual? Acetilcolina, que é o neurotransmissor relacionado à memória. A pessoa que fala assim, não tenho sonhos, ela não sonha muito. Se ela fala assim, minha memória tá péssima e eu não sonho muito, alguma coisa de acetilcolina tem aí. Acetilcolina tem. Porque uma das coisas que a gente faz na hora de melhorar a acetilcolina ele começa a ter mais sonhos lúcidos. Ou ele lembrar dos sonhos. Que a gente chama de sonhos vívidos. É só começar a modular a acetilcolina que tem sonhos vívidos. Exato. E aí isso acontece muito com quem começa a tomar a Bacopa Monieri, que é uma das que ajuda muito a essas questões de diminuir declínio cognitivo. Tem um outro que é o fenogrego, que é o testofen, que também ajuda. Tem uma coleção de saponinas ali bem interessantes. Testofen. A gente começa para a função de estímulo de acetilcolina, a gente começa em 200 miligramas. Perfeito, perfeito. Ainda vai dar um ânimo também, vai dar mais foco, concentração, memória. Eu gosto muito disso, e assim, aí tem vários genes, tá? Eu vou listar eles aqui, mas prestem atenção no post de amanhã, que vocês estão acompanhando, né? Porque o post ele está sendo complementado às nossas lives. Para depois vocês ficarem perguntando os nomes. Vocês falam muito rápido os nomes, porque não dá pra gente ser tão devagar, porque é muita informação mesmo. Mas aqui, o gene, BDNF, que é o fator neurotrófico do cérebro, ele que é o master plan central que organiza a nossa neuroplasticidade. E existem várias estratégias de modular o BDNF, os tipos de fibra que você vai colocar na dieta, a produção de ácido graxo de cadeia curta que você vai colocar na dieta influencia muito o BDNF. Inclusive, até diminui essas coisas, a pessoa que fica com comportamento muito de beliscar durante o dia, mais por ansiedade do que come mesmo. Ômega 3 modula muito o BDNF também, então isso ajuda muito. E aí os outros vai depender
dos neurotransmissores que a gente vai estudar. O que a gente mais ama de estudar é a dopamina. Eu amo estudar a dopamina, porque assim, a dopamina é vida, quando bem modulada. Porque você fica com essa alegria de viver, você tem mais foco, você tem mais motivação quando ela tá em equilíbrio, tá? Dopamina, como qualquer outro neurotransmissor, excesso de tudo, às vezes causa desequilíbrio de outros. Mas a dopamina, quando ela tá bem equilibrada, a sua vida vai muito bem, porque você fica uma pessoa motivada, focada, e com esse prazer pra vida. E um dos genes mais importantes que a gente fala muito é a CONT. A CONT Cometiltransferase. cometiltransferase, COMT, ela é uma enzima que degrada a dopamina. Se você tem muita CONT muito rápida, você degrada muito a dopamina, você tem níveis de dopamina mais baixo, tendência a ser mais depressiva. Esse humor mais baixo, mais depressivo, a pessoa mais paradona. Que é o CONT lenta. Isso, a pessoa que tem CONT rápida tem dopamina mais baixa. A CONT lenta... CONT lenta é o que tem mais dopamina. Isso. Aí o CONT lento, ele vai ter mais dopamina porque ele degrada menos e é aquela pessoa hiper mega agitada, ela acorda ligada no 220, porém ela não desliga. Se ela acorda no 220 e se à noite ela também continua no 220, isso não é bom. Porque é pra gente desligar a nossa cabeça à noite, não é, Luciano Bruno? Sim. Eu sou CONT lenta, a gente é CONT rápida. Quem é CONT lenta tem muito excesso dopaminérgico, glutamatérgico. E quem é CONT rápido tem pouco. Então, por exemplo, precisa fazer estímulo. A Rita, por exemplo, ela faz estímulo com cafeína. Ela toma café, ela faz estímulo com teacrine durante o dia. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu morro de dor de cabeça. Então, quem toma café e tem dor de cabeça, ou quem consome bebida alcoólica e tem muita dor de cabeça, muito provavelmente tem a CONT lenta, assim como eu, que tem esse excesso dopaminérgico e que não pode, de jeito nenhum, abusar da cafeína, abusar desses estimuladores. E a Rita é justamente o contrário. Ela pode usar extrato de chá verde, ela pode usar resveratrol, ela pode usar chá verde, né? Fazer o chá verde, o chá de hibisco. Eu não posso nada disso, porque eu sou muito agitado mentalmente. Isso não é bom. Na verdade, o que acontece, e foi até bom que as pessoas saibam que, assim, existe a diferença de quando você é homozigoto e heterozigoto. Eu sou heterozigota, mas a minha expressão da minha mente, ela é mais para rápida do que para lenta. E aí é sempre assim. Então, por exemplo, tem épocas, eu sempre vou ciclando as minhas estratégias. Tem época que eu tomo café com cafeína e tem épocas que quando eu tô mais na época mais da pegada ansiosa, que tá acontecendo alguma coisa, que eu preciso ficar acordada, ou passei por uma situação de estresse muito grande, aí eu diminuo a cafeína. Então, isso é muito importante para vocês saberem que até mesmo dependendo do seu genótipo, a estratégia que você vai utilizar, ela vai oscilar. Exatamente. Então, eu faço ciclos disso. Então, tem épocas quando eu sinto, nossa, agora eu tô precisando dar um up na minha dopamina, e aí eu uso café com cafeína normal, vou fazendo, utilizo teacrina em algumas situações e uso outros nootrópicos com essa ação mais dopaminérgica. Se eu tô numa fase mais ansiosa, fico longe do café. Então é bem interessante isso, né? Porque às vezes a pessoa fica achando, eu tô dormindo pouco, tô estressada, tô dormindo pouco, e aí eu vou tomar mais café. Isso é pior ainda. Pior ainda, porque você vai manter um vício que é terrível. Então, é super importante fazer esses ciclos e você entender como que tá o seu corpo, como que tá a sua mente em relação a essas questões de dopamina, se você tá mais para a cabeça ansiosa ou você tá mais tranquilão, precisando de um estímulo a mais. E aí eu coloquei os outros genes aqui. Tem o receptor da dopamina, que é o DRD2, que nós falamos nas lives sobre compulsão, sobre desejo por doce, sobre vícios. Que foi na live passada. A gente falou de DRD2, de ADRB2, de ANKK1, de receptores da classe SLC, que também estão diretamente relacionados com esse estímulo neurológico, tá? Então, tá vendo? É importante vocês terem visto a live do passado, ou se não viram, vejam os posts, porque vai complementar isso que a gente está dizendo.
porque vocês vão percebendo que é tudo complementar que vai ficando fácil de trabalhar. Exatamente, exatamente. E aqui tem um grupo também, eu coloquei, listei os genes relacionados à síntese de colina, o próprio MTHFR, maravilhoso. As pessoas que têm alteração no MTHFR também têm risco maior para depressão e doenças neurodegenerativas. O MTHFR, ele é o Master Plus, né? Ele está relacionado com todas as doenças, praticamente. Com tudo. Com tudo. Então, por isso que ele é o nosso ponto-chave de ser regulado, porque vocês vão ver que ele vai estar presente em quase todas as nossas análises assim, de alteração. Tem alteração em MTHFR, você já fica com a anteninha ligado para modular isso ali como nossa linha de base, tá? E o MTHFR, ele faz parte da síntese de serotonina, dopamina, neurotransmissores, então por isso que ele está associado também com risco maior de depressão. Existem vários genes relacionados com a própria serotonina, que é o 5-HT2A, é o receptor de serotonina, esse é um gene super importante, várias doenças psiquiátricas, várias drogas têm ação nesse receptor, isso é super importante. E vários outros genes relacionados a GABA, ocitocina, que eu amo ocitocina também, a ocitocina deixa a gente assim, mais amoroso, mais fofinho, né, Luciano Bruno? Tem muita citocina na parada? Tem muita citocina na parada, sempre. Ai, que medo. E aí acontece, isso é interessante, tem uns estudos, eu fiquei de falar sobre isso uma vez também, que é sobre esses neurotransmissores e relacionamentos, eu adoro Vamos isso. fazer uma live de semana que vem? Vamos, sobre... Já sei, nós vamos fazer uma live de semana que e vem. relacionamentos, vamos lá. É sério, vamos? Não tô brincando, não. Tá Ou bom. terça ou quarta, a gente vai falar de polimorfismos e relacionamentos. Relacionamento. Ocitocina. E a Gostei. citocina. Então aí, tô falando na frente do mundo de gente. Então semana que vem, ou terça ou quarta, vou ver na agenda aqui, minha da Rita, a gente vai falar sobre esse tema que eu adorei. Ai, meu Deus do céu. Sensacional, vai fazer muito sucesso essa nossa live. Você pode terça ou quarta que vem? Eu queria falar disso também. Você pode terça ou quarta que vem fazer? Eu posso sim. Ah, beleza. Então depois Podemos. a hora de desligar aqui, a gente combina o horário e passa pra ele. É nóis. Então vamos lá, que eu tô preocupado com o horário. Sim, então para modular esses genes, cada um, inclusive vamos fazer suspense para a live dos relacionamentos, porque para cada um, então não fala. A gente tem uma estratégia para acetilcolina, por exemplo, eu quero melhorar as questões de acetilcolina, memória para estudos. Bacopa ajuda bastante. Citicolina, alfa-GPC, os precursores de colina vão ajudar bastante. Para a Conte, se você for Conte lento, é aquela pessoa ansiosa, eu gosto muito de usar, que a gente usa muito na nossa prática, é o Cerenzo, que é o Citrus. Maravilhoso. Ajuda bastante. O extrato de aveia verde ajuda muito para quem é Conte rápido. Extrato de aveia verde é neuroavena. Neuroavena. É um ativo super interessante para isso também. Para os de serotonina, algumas pessoas podem responder bem ao 5-HTP ou a grifônia simplicifolha com a boa padronização de 5-HTP. É um caminho. Colocar as vitaminas do complexo B metiladas, B9, B6... B6 não é metilada, mas faz parte do ciclo lá da metilação, então isso é super importante. B12... Então, fazer esse combozinho aí e principalmente você entendendo quais são as suas tendências. Se a sua tendência depressiva é por ansiedade ou se é uma depressão por que a gente chama de low mood, né? Aquela pessoa que tem um humor mais para baixo, mais desanimada com a vida. Então, tudo isso a gente tem formas de dar estímulos e existem classificações para isso, que a gente chama de nootrópicos. Nootrópicos são substâncias que ajudam nessas questões de neuroplasticidade e modulam os neurotransmissores, como também aumentam o fluxo sanguíneo cerebral. Então, os cogumelos fazem muito isso. O reishi, cordíceps, o chaga tem uma ação de melhorar o fluxo sanguíneo cerebral. Isso é muito bom. Por isso que a gente usa muito... Reishi, vamos lá. Reishi, cordíceps, chaga, turkey tail, que mais? Basicamente esses é o combo. São os principais, né? São os principais. Tudo isso é cogumelo. Tem um blend. Tem um blend de cogumelo adaptógeno, tem vários.
que é o... Ai, meu Deus, como É o chama? Pica 2. Pica 2, eu tava falando Pica... Eu falei assim, isso aqui é de ATP, é Pica 2. Pica 2, eu gosto muito do Pica 2. Maravilhoso, é um blend de É cogumelo. um blend. E tem uma ação adaptógena. Então, como a gente não sabe, e não sabe onde se encaixa direito, os adaptógenos acabam sendo uma boa estratégia. A gente pode associar, por exemplo, um blend de cogumelo, que é no caso que a gente está falando do PICL2, com ashwagandha, com 200, 300 miligramas de ashwagandha, que é incrível, incrível. Isso. Eu só não gosto muito de usar, até já falamos sobre isso, a rhodiola. A rhodiola. Porque se a gente não tem certeza, a rhodiola pode trazer muita cefaleia, pode trazer dor epigástrica, principalmente para quem é Continlento. Isso. Eu gosto muito de usar a combinação ashwagandha e cerenzo para quem é idoso. E aí fica bem interessante assim para essas modulações. Então, essas duas categorias de suplementos adaptógenos e nootrópicos, eles têm essa ação bem cerebral para modular os neurotransmissores, fazer neuroplasticidade, né? Fazer alteração ali no BDNF, no NGF também. Sim. Então, são genes bem importantes, cada um dentro dos seus alvos, do que precisa ser modulado para cada pessoa. Exatamente. Gostei muito. Gostou muito, Fran? Demais, demais. Eu deixei você lindo, você tá vendo, né? Senão a gente ficaria horas aqui conversando. Ai, tá demais. Adorei. Amei essa live. Amei. Pena que amei. Mas acho que valeu muito a pena. Eu vou colocar no Instagram, lá nos stories também. Isso fica 24 horas. Mas também tem um resumo depois dessa postagem que a gente sempre faz. E semana que vem nós vamos fazer essa outra live aí que nós prometemos, entendeu? A Rita agora arrumou pra minha cabeça. Ó, ela já ficou mudo pro lado dela. Então eu vou me despedir aqui. Você tá ouvindo, Rita? Balança a cabeça se tiver. Você tá ouvindo? Eu vou desligar então, só pra gente se despedir de vocês. Espera aí.